Hi guys, tudo bem com você? Eu espero que com você esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal. Eu espero que você goste. E hoje a gente vai buscar um pouco da nossa brasilidade. A gente vai falar sobre lendas brasileiras e a gente tem 3 relatos hoje que a gente vai contar, né, juntos. Eu não li, vocês sabem que eu sempre tenho o costume de não ler. Eu gosto de ler com vocês, ter a minha própria reação assim verdadeira. E essas lendas são aqueles tipos de lenda que nasce, sabe, em cidade pequena, no sussurro da cidade pequena, no banheiro de escolas. Aquelas lendas que a própria mata conta, sabe? A gente vai ter 3 e eu tô muito ansiosa e eu espero que vocês gostem, porque é igual eu falei pra vocês, eu não li. Eu só separei os relatos de lenda brasileira, né? Que é relativa à lenda brasileira. Então, espero muito que você goste. E antes de tudo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever caso você goste aqui no nosso canal. O nome do nosso primeiro relato se chama A Mulher da Meia-Noite. E aqui tá escrito que é baseado na loira do banheiro, ok? Ou seja, tem babado por aí, querida. Me chamo Júlia e eu tenho, assim, 29 anos. E o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha uns 16, sabe? Quando eu ainda estudava e era um colégio, assim, antigo. Eu não sei se eu tenho que falar aqui. Tá dizendo que é em Belém. Tudo bem falar? Não sei. Ela não deixou específico aqui, tá? Enfim, falou quando foi fundado, mas eu acho melhor não falar porque as pessoas pesquisam, né? Tô aqui. Perdão. As paredes eram grossas e os corredores escuros, sabe? E os banheiros, nossa, sinceramente, era muito aterrorizante. Eu sempre ouvia sobre uma mulher que aparecia, sabe, no banheiro feminino, e era no 3º andar, sempre à meia-noite, e diziam que era uma ex-aluna que morreu ali nos anos 70, mais ou menos. Era vítima de bullying e teve um afogamento, sabe, misterioso, inclusive. E foi dentro do vaso sanitário. Gente, pasma, dentro do vaso sanitário. Totalmente abismada aqui, gente. Desculpa, eu tenho que voltar, né? Porque eu fiquei assim, boba. Boba. Aí a menina comenta aqui, né? Ridículo, eu sei. Realmente, querida, muito ridículo. Gente, sendo bem sincera. Meu Deus, a pessoa morrer de afogamento no vaso sanitário. É igual meu namorado. Eu tava fazendo alguma coisa nele, no rosto. Acho que era esfoliação. Meu marido. E aí eu lavei o rosto dele e tudo. Quer dizer, eu botei no negócio o rosto dele e ele foi lavar, porque ele disse que tava pinicando, alguma coisa. Eu tinha passado tinta, né, na sobrancelha. Ele disse que tava pinicando. Aí ele foi lavar e eu fui tentar ajudar. E aí eu ficava jogando a água. Ele, meu Deus, vou me afogar. Aí eu comecei a rir. Por quê? Imagina, eu falando pra ele, né? Imagina a pessoa morrer, mulher. Morrer afogada na pia, fora da pia, né? Porque, tipo assim, eu tava jogando água nele, entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Não sei se você... me perdoa. Tem nada a ver, mas eu lembrei. Enfim, bora lá. Ela disse que achava ridículo, por quê? Porque ela disse que era assim, sabe? Ela não especificou, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela disse que achava ridícula a história de, tipo, existir uma pessoa que assombrava, né? Uma menina que assombrava e que ela tinha morrido ainda mais de afogada no vaso sanitário. Eu acho que eu também não acreditaria não, tá? Não vou mentir. E na semana de provas finais, eu precisei de aulas extras e eu saí da escola bem depois do horário. E aí eu tive vontade de ir no banheiro, mas eu estava sozinha, né? Enfim, fui.
e por insistência da coordenadora, já que o ônibus estava atrasado. O corredor estava completamente vazio e com as lâmpadas oscilando em um zumbido irritante. Eu entrei. Ela citou aqui que estava sozinha, mas eu acho que ela quis dizer que ela foi sozinha, tá? A coordenadora insistiu, mas ela foi sozinha. O espelho assim estava embaçado e havia poças de água no chão, mas ninguém tinha usado o banheiro naquele dia. Quando eu fui lavar as mãos, eu vi um vulto atrás de mim no espelho. Eu me virei, mas assim, não tinha nada. Foi quando eu senti o cheiro. Era como um mofo misturado com cabelo molhado, sabe? O barulho, assim, de uma descarga soou sozinho e eu me assustei completamente, óbvio. A porta da cabine se fechou violentamente e uma respiração pesada começou assim, surgir do nada. Quando eu olhei para o espelho novamente, lá estava ela, a mulher, pálida, com os olhos brancos e vazios, a boca costurada com fios de cabelos. Ela apontou para mim e sussurrou o meu nome. A última coisa que lembro é assim de gritar e perder os sentidos. Afinal, eu fiquei morrendo de medo e eu fui encontrada logo no dia seguinte, sabe? Desmaiada e com os cabelos molhados, mesmo sem ter chuveiro algum ali. E eu nunca mais voltei naquela escola. Ela não falou isso mais, né? Só terminou assim. Gente, sabe o que me intrigou? Porque assim, ela disse que a mulher estava com a boca costurada com fios de cabelo. Eu achei isso assim, sabe? Por quê? Sei que eu não quero saber, por favor, não apareça aqui em casa, mas tipo, eu não quero saber, estou perguntando. Mas você entende o que eu tô falando? É uma curiosidade interessante. Eu faria o mesmo que ela, mas eu não duvidaria, tá? Tipo assim, ela disse que duvidava no início, eu não duvidaria, querida. Eu juro que eu não duvidaria, porque eu acredito muito, muito, muito. Agora a gente vai pro segundo, e o nome dele colocou pé de garrafa. Gente, isso é uma lenda brasileira, eu acho que muita gente conhece. Eu conheço, mas eu não conheço exatamente a lenda, tá? Eu só tenho conhecimento que existe, sabe? Mas eu nunca cheguei a ler sobre essa lenda. O nome do relato é esse, o pé de garrafa. Sou João e do interior de Paraíba. Essa história é da época em que eu era assim, recém-casado e morava numa cidadezinha chamada Tananana, né? Não vou falar. Eu acho melhor não falar, tá? Eu cresci ouvindo falar que existia um tal de pé de garrafa. Uma criatura que perseguia quem andava pelas ruas depois da meia-noite. Interessante, eu não sabia. Diziam que ele assim, tinha um corpo de homem, mas os pés eram de garrafas quebradas, sabe? Que tilintavam no chão como vidro arrastado. Nossa, minha vista, enfim. Eu nunca dei muita bola e, bem, não me importava e nem acreditava. Até que numa noite, assim, depois de uma discussão feia com a minha esposa, eu decidi sair de casa lá por volta das 2 da manhã. Ou da madrugada também, né? Depende do ponto de vista. Bora lá. E eu estava assim, andando por uma estrada de terra, tentando esfriar a cabeça, porque eu estava assim, muito puto. À noite ela estava bem abafada, com uma lua assim, minguante e um silêncio bem pesado. Mas depois de um tempo eu comecei a ouvir algo estranho, sabe? Um chique, eu acho que, eu não sei. Clink, ai gente, eu não sei, ele botou aqui, me deu desculpa. Enfim, eu achei que eram cacos de vidro na estrada, mas o som ia ficando ritmado, como passos, sabe? E ele colocou novamente, eu vou fazer do meu jeitinho. Clinch.
Ai, eu sou ó. Enfim, eu olhei para trás e vi algo que me arrepia até hoje, sabe? Era uma silhueta alta, magra, andando com muita dificuldade. E os pés assim, refletindo a pouca luz, como se fossem feitos de vidro moído. Ele parou e, mesmo à distância, ouvi uma voz arranhada me dizendo: "Você devia estar em casa." A janelinha tá aberta e lá tá tudo escuro. Eu sou muito assombrada. Eu deveria ter fechado. Só tá uma brechinha, mas tá me incomodando. Sou medrosa, cagona que se molesta. Bora lá. Você devia estar em casa. Eu corri e a cada vez que eu olhava para trás, ele parecia estar bem mais perto. Eu entrei assim, pelo mato, arranhando, sabe, pelos galhos e espinhos. Realmente eu não estava me importando, eu só queria fugir e não estar ali. E assim, até alcançar uma casa abandonada e me escondi ali até o amanhecer. Quando eu voltei para casa, minha esposa disse que eu estava pálido, como um morto, e com os pés sangrando. Eu olhei para os meus tênis e a sola estava cheia de cacos de vidro, mas eu não pisei em nenhum. O vidro veio comigo, e desde então eu nunca mais pisei na rua à noite, ou que eu acho que ele quis dizer à meia-noite, né? Assim, eu nunca, juro, nunca tinha ouvido falar, né? Da lenda, eu sabia, como eu falei, eu sabia que existia, né? Mas eu achei super interessante. É bom para aqueles bebuns, sabe? Se você é um bebum, eu tô falando de você. Que fica até mais da meia-noite, sendo que você tem uma casa, filho. Gente, pra quê? Pra quê, entendeu? Vá viver sossegado com a sua digníssima, querido. Bora lá. Agora a gente vai pro terceiro e último relato. E tá o nome A Mãe de Ouro. Bora lá. Eu me chamo Carlos e sou geólogo e trabalho com a exploração de solo em Minas Gerais. Ah, que interessante! Há 6 anos que ele colocou. O que eu achei interessante porque eu tô estudando e aí eu vi... Ai, bodeguinha. Eu vi que Minas Gerais foi muito, acho que era Minas Gerais, se eu não estiver enganado, o lugar que teve muito ouro aqui no Brasil. Então eu acho que isso faz sentido, a história. Então bora lá. Eu recebi uma proposta de investigar uma região próxima a Diamantina. Eu não sei, eu nunca ouvi falar dessa cidade. Onde moradores falavam sobre aparições de luzes no céu e morte de animais, sabe? Assim, o papo era bem simples, mas de gente doida. E eu pensei que era pura superstição. Eu fui com 2 colegas para acampar e estudar o solo durante 3 dias. E no segundo dia, à noite, algo estranho aconteceu. O ar ficou mais denso, mais seco e uma luz dourada cruzou o céu. Pensamos que fosse assim, um meteoro, sabe? Um dos meus colegas, o Rodrigo, até riu e gritou: "Vem cá, mãe de ouro, mostra onde você escondeu o tesouro." Gente, Rodrigo, você quer muita coisa, Rodrigo. Foi quando o inferno começou. A gente não atiça não, gente, não atiça. Ai, que molesta. A luz que vimos no céu desceu como uma bola de fogo, sabe? Mas quando tocou o chão, assumiu uma forma e era uma mulher. Feita de chamas douradas, flutuando e sem olhos, sem boca, apenas com aquela presença avassaladora. E tudo ao redor pegava fogo, mas sem se espalhar, como se o fogo obedecesse exclusivamente a ela.
Rodrigo correu, mas foi o primeiro a gritar. E o outro tentou fugir também, mas a luz o envolveu e ele sumiu como se, sabe, evaporasse. Eu fiquei assim, paralisado, chocado, chorando e pedindo perdão. Eu acordei sozinho, queimaduras leves nos braços e, sabe, o equipamento todo derretido. Como se tivesse sido deixado no sol por semanas. Nunca mais encontrei os meus colegas e o relatório oficial diz que fomos vítimas de um incêndio espontâneo por causa de gases do solo, sabe? Mas eu sei o que eu vi e ele ainda aparece nos meus sonhos. E ela ainda aparece nos meus sonhos. Gente, tô pasma. Tô boquiaberta com essa, eu juro. Porque assim, Rodrigo foi um rapaz muito corajoso. Você foi um rapaz muito corajoso. Mas você pagou na língua. É isso que dá, gente. Usem a coragem de vocês para uma coisa interessante, uma coisa que vale a pena. Não pra atiçar as coisas sobrenaturais. Não pra atiçar um sem vergonha, às vezes que não vale nada, e a farmadade com você. Mas nesse caso aqui foi atiçar. Eu ia falar uma palavra que eu não gosto de falar dentro de casa, tá? Que é relativa ao... enfim, né? Mas eu vou dizer que foi atiçar a entidade. Acho que não se diz entidade também, não sei. Mas, cara... ai, não sei. Rodrigo tava errado, ou ela tava certa, foi tirar satisfação porque ele foi, ó, lá beliscar ela. Porque se não tivesse ido... ele não tinha feito nada, só tinha passado, ó, seguido o rumo dela, a vidinha dela, ó. Mas, enfim. Mas ao mesmo tempo ficou com pena. Não vou mentir, não, fico com pena porque, gente, às vezes foi só por brincadeira, às vezes só por ser moleque, sabe? Mas se deu mal. Tadinho dele. Eu fico olhando assim pra baixo que eu fico pensando, meu Deus, o que dá na cabeça de uma pessoa pra ficar atiçando essas coisas? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E muito, muito obrigado pelos relatos. Eu gostei muito, fico triste pelo último, né? Porque os outros dois... esqueci completamente do primeiro, mas eu acho que o primeiro ele saiu bem, né? O segundo eu sei que saiu, mas o terceiro não saiu, infelizmente. Tadinho dele, gente. E é isso. Este foi o clima de hoje no final do vídeo. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, muito obrigada pela sua companhia. Beijo e até o próximo vídeo.